Olá, o Conexão Potiguar de hoje recebe o professor Wellington Duarte, que é presidente da CTB no estado do Rio Grande do Norte. Professor, primeiro, muito obrigado por estar conosco. E o senhor assumiu recentemente a presidência da CTB. Quais são os principais desafios? Olha, assumimos há pouco tempo, ainda estamos estruturando, depois do processo de planejamento que nós fizemos. O grande desafio da CTB no Rio Grande do Norte é enfrentar exatamente essa crise econômica que acabou por desestruturar o que restava da nossa economia. Então nós já tivemos agora um embate entre a Guararapes e o Ministério Público do Trabalho, em que nossa posição foi a de que nós devemos preservar, acima de tudo, o emprego dos trabalhadores, né, e que os dirigentes da Guararapes e o Ministério Público do Trabalho têm por obrigação encontrar uma solução para preservar esses empregos. E em outras áreas nós estamos entrando em contato com nossos sindicatos para exatamente saber a situação das categorias da qual nós tomamos conta como articuladores nesse processo sindical diante de uma reforma trabalhista tenebrosa que vai ser implantada a partir de novembro. Professor, muitas vezes aqui no Potiguar Notícia, no Conexão Potiguar, nós perguntamos indagamos sobre essa questão da reforma trabalhista aos empresários, digam direito que os trabalhadores perderam. Aí quando a gente escuta outras pessoas mais ligadas aos sindicatos, digam um direito que o trabalhador ganhou. Qual a sua fotografia, qual o seu olhar? Olha, eu vou colocar, inclusive, a posição da Organização Internacional do Trabalho sobre essa reforma. É absolutamente draconiana, absolutamente anacrônica, ela está despedaçando as relações de trabalho que existem hoje. Os trabalhadores podem até pensar que ter a livre negociação com o seu patrão é positiva, mas não é, porque ele isoladamente ele é muito fraco. Só um sindicato pode representá-lo numa disputa com o patrão, e a reforma trabalhista feita foi exatamente, primeiro, para destruir o sindicato, e em segundo lugar, para fragilizar o trabalhador. Portanto, o trabalhador ele vai ser sim prejudicado no momento em que ele começar a perceber que os direitos, os mais de 100 artigos que foram modificados, vão acabar reduzindo a qualidade do trabalho e de vida dele. Na verdade, o trabalho está sendo precarizado de uma forma absolutamente grotesca por essa reforma trabalhista, que nós vamos lutar contra ela, sim, durante muito tempo. Professor, o senhor vê o que a gente percebe na economia mundial, na economia do Rio Grande do Norte, do Brasil, o que a gente vê é um certo desalento em todos os segmentos. Fora o setor de bancos e o agronegócio, poucas notícias positivas tem. O senhor vê alguma luz no fim do túnel? A luz no fim do túnel é você reverter esse quadro. A política econômica feita por esses atores que estão no poder é uma política absolutamente burra. Porque na hora que você tem uma recessão e você corta gastos públicos, quem é que vai induzir a economia novamente a fazer o mercado circular? Não é o setor privado que está em retração. Acontece que essa forma de conduzir a economia está levando nosso país a essa situação. Nós precisamos ter a coragem de dizer às pessoas o que o Estado deve fazer. O Estado deve ser o indutor nesse processo. Depois o Estado pode até se retirar, mas nesse momento de crise seria fundamental a presença do Estado. E essas pessoas que defendem a redução dos gastos estão partindo de uma pressuposição equivocada, porque à medida que você reduz os gastos públicos, você reduz investimentos, reduz consumo, e o empresário não vai fazer novos investimentos. Então, quer dizer, essa mentalidade que se coloca, que o Estado deve se retirar, no momento de dificuldade, ele deveria ter uma postura contrária, ser mais presente. Mas, claro, né, você pode discutir onde o Estado deve intervir, mas discutir a diminuição do tamanho do Estado para que ele diminua os investimentos públicos é uma coisa absolutamente tosca e bizarra, que só mesmo uma elite anacrônica, como essa que nós temos no Brasil, e quiçá do Rio Grande do Norte, pode chegar e defender com tanta galhardia, né? Você defender o fim do Estado e depois, quando o Estado se retira, você não tem nada a oferecer à população. Professor, algumas pessoas entendem que a retomada da economia só vai ocorrer, de fato, quando tiver eleições, governos legítimos. Isso pode ser uma perspectiva? Eu vou só lhe dar um número do Ibope. Me parece, pelas pesquisas divulgadas, o governo atual tem menos de 5% de aprovação. Olha, em que lugar do mundo um governo com 5% de aprovação implementa um programa tão destrutivo como esse? Ele teria que passar pelo crivo eleitoral.
E aí sim, o processo eleitoral, o cidadão ia dizer, bom, tá bom, você pode fazer esse programa, mas o que acontece hoje no Brasil? Nós temos um governo aí que não debateu isso com a sociedade, apresentou esse programa e está cercado pela mídia e pelo judiciário, e, portanto, fazendo o que bem entende, e isso é por isso que nós o caracterizamos como golpe. Tem que ter o retorno à democracia. Sem isso, o Brasil vai continuar nessa seara triste que nós estamos passando agora. Professor, a gente percebe ultimamente que todos os movimentos, inclusive os mais radicais, saíram do armário. De lado a lado é uma agressividade como se estivéssemos com os fios descascados, dando choques e tendo embates terríveis. As redes sociais é um termômetro disso, inclusive. Isso tem a ver com essa falta de diálogo, com a falta de governo oriundo das urnas? Olha, esse acirramento das tendências, infelizmente é natural quando você há um processo de crise econômica profunda como a nossa. Nós estávamos num processo de crescimento, embora um crescimento com muitas dificuldades e com muitos erros do governo, e nós passamos para uma fase em que você não tem mais com quem dialogar. Então esses grupos que emergiram nas redes sociais, muitos sociólogos já falaram sobre isso, eu não vou perder meu tempo aqui falando, mas você trouxe o senso comum. E o senso comum, ele acaba sendo, num momento de crise, acirrado. Então as pessoas estão completamente pilhadas com relação a isso. Era necessário ter grandes lideranças que promovessem o diálogo. Infelizmente, essas grandes lideranças hoje estão praticamente afastadas do centro da luta política.